Encontrando o amor verdadeiro, uma jovem inocente descobre seu destino ao limpar a casa. Clara sempre sonhou em quebrar as correntes que a mantinham presa à sua pequena cidade, onde os dias eram iguais e a solidão batia à sua porta como um velho conhecido. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar como faxineira na mansão de Daniel, um escritor recluso, ela sentiu que finalmente poderia dar o primeiro passo rumo a algo diferente. A casa! Com sua arquitetura imponente e janelas embaçadas, sussurrava histórias esquecidas. Clara estava determinada a explorar cada canto. Assim que entrou na mansão, um frio inexplicável percorreu sua espinha. O ambiente era denso, pesado, com segredos que pareciam sair das paredes. O cheiro de mofo e de livros antigos pairava no ar. Ao atravessar os corredores cobertos de poeira, seus olhos brilharam ao vislumbrar a biblioteca. Mesas em madeira escura, estantes carregadas de volumes encadernados em couro e uma luz fraca filtrada através das cortinas. Sem pensar, Clara a leu. Meu amor, espero que você esteja bem onde quer que esteja. A dor nas palavras era palpável. Era uma declaração de amor trágica, repleta de anseios e um desespero quase tangível. Uma mulher misteriosa, cujo nome nunca apareceu, cercava a alma de Daniel como uma sombra. Clara sabia que precisava descobrir mais. Com cada nova carta que encontrava, um novo mistério se descortinava. O jovem escritor nunca parecia presente, sempre afundado em seus próprios pensamentos. Em suas interações, um ar de melancolia o cercava. A inquietude de Clara crescia. O que atormentava Daniel? As cartas pareciam ser a chave, mas quanto mais se aproximava dele, mais percebia os muros que ele erguia. No entanto, uma noite fatídica mudaria tudo. Uma tempestade se formou, relâmpagos iluminando a casa com flashes de luz. Clara, sozinha na biblioteca, leu a última carta que tinha encontrado. Olhos arregalados, coração acelerado. Ela entendeu. Daniel não era apenas um escritor. Ele era o irmão da mulher desaparecida, aquela cujo amor desenhado em palavras nunca foi correspondido. A revelação a deixou sem fôlego. Como poderia amar alguém que era a personificação da dor e dos sonhos não realizados? Clara ficou paralisada, as cartas desfalecidas em suas mãos, enquanto o eco da tempestade ressoava ao fundo. As emoções dentro dela eram uma tempestade própria. Ela se via presa entre a admiração que sentia por Daniel e o medo do amor que poderia não ser correspondido. E agora? A dúvida pairava no ar, enquanto a chuva batia cada vez mais forte nas janelas. Ela tinha que decidir. Poderia ela libertar não apenas a si mesma, mas também Daniel dos fantasmas que os aprisionavam? A resposta a envolvia na escuridão da noite e nas cartas de amor interrompidas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara ficou paralisada, as cartas desfalecidas em suas mãos, enquanto o eco da tempestade ressoava ao fundo. O vento uivava pelo corredor e cada trovão parecia sacudir suas certezas.
A revelação a deixara atordoada. Daniel era o irmão da mulher desaparecida, amada de um amor não correspondido. O ar pesado da biblioteca misturava-se à sua agitação interna. Era Daniel. Seu olhar estava longe, perdido. Mas algo estava diferente. Uma expressão de pânico percorria seu rosto. Ele entrou na biblioteca como um furacão. Clara sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Clara! Você precisa sair daqui! Ele gritou, e sua voz tremia de forma alarmante. O que está acontecendo? O coração de Clara disparou. A tempestade lá fora palpitava, mas o verdadeiro terror estava dentro da mansão. É a carta que você leu. Ela não fala só de amor. Fala de algo mais. Algo muito sério. Daniel estava visivelmente agitado. Ele piscava, como se estivesse se concentrando. A mulher que escreveu aquelas cartas, ela estava envolvida em algo perigoso. Acho que ela teve problemas que a levaram a desaparecer. E eu estou em perigo agora. Clara recuou assustada. Como assim? O que você quer dizer com isso? Eu sempre soube que algo estava errado, mas nunca entendi totalmente. A namorada que se foi, ela não apenas desapareceu. Ela se meteu em algo que eu não posso explicar. O que encontrei? Algo que eu não deveria ter. Ele hesitou, como se a verdadeira ação o estivesse sufocando. E Clara sentiu o frio do desespero. O que você encontrou, Daniel? Mas antes que ele pudesse responder, um estrondo diferente cortou a tempestade. A janela atrás de Clara estourou em 1000 pedaços, fazendo-a saltar. Um vulto entrou pela abertura e na penumbra a figura se destacou. Era uma mulher, desfigurada, o cabelo desgrenhado e os olhos selvagens. Clara reconheceu a expressão de dor e rancor, a mesma que transparecia nas cartas. Você leu minhas cartas! A mulher gritou, a voz ecoando no espaço amplo da biblioteca. Você não deveria estar aqui. Ninguém deve saber a verdade. Clara sentiu um nó na garganta. A figura era a própria sombra do amor que consumiu Daniel, mas agora transformada em algo grotesco. A tempestade lá fora parecia uma música de fundo para o pesadelo que se desenrolava diante dela. Daniel avançou entre Clara e a mulher. Por favor, o que você quer? Sua voz soava desesperada, mas sabendo que tudo que ele havia guardado estava prestes a ser destravado. A mulher riu, uma risada que parecia misturar choro e raiva. Liberdade? Isso é o que você pensa que quer? Eu a avisei, Daniel. O passado nunca deixa de nos assombrar. Clara olhou para Daniel, os olhos dele arregalados de terror, enquanto a mulher avançava, as sombras cobrindo seu rosto. Uma nova percepção a atingiu. Como poderiam ser iguais? A dor que ela sentia, o amor que alimentava. O que estava acontecendo? O peso da verdade parecia comprimir a sala. E Clara percebeu que a tempestade lá fora não se comparava à tempestade que agora se desenrolava dentro da mansão. Qual era a verdade escondida entre as cartas e os sussurros fervorosos de amor? Ela não tinha certeza de que tipo de amor cessaria as tormentas. E a única coisa que Clara sabia era que aquilo que ela pensava conhecer a respeito de Daniel e sua amada do passado, agora escorregava por seus dedos como areia. Que segredos estavam enterrados na escuridão daquelas paredes? E acima de tudo, o que faria a mulher diante deles? Então a mulher parou, e Clara sentiu que o tempo havia congelado. Você não deveria estar aqui, Clara.
A vida de Daniel depende disso. Clara congelou, paralisada diante da mulher que parecia saído de um pesadelo sem fim. O brilho dos olhos da figura era algo entre raiva e dor. E a realidade de sua presença fez a biblioteca tremer como um castelo de cartas. Saia! Ele gritou, mas a mulher avançou como um espírito assombrado decidido a se vingar. Os ventos lá fora uivavam, batendo contra as janelas com a força de uma fúria antiga. O caos da tempestade era apenas um eco distante do terror que agora preenchia o espaço. Você não pode mais esconder, Daniel. A mulher pronunciou o nome dele como se fosse uma maldição. Toda a sua vida foi uma mentira. E com essas palavras, tudo mudou. Clara sentiu a verdade engasgar em sua garganta. O que poderia ser tão devastador? Ela olhou para Daniel, que agora parecia mais pálido que nunca. O tic-tac do relógio era a única música que ela conseguia ouvir. Tudo ao redor parecia irreal, distorcido, como se a casa estivesse prestes a desmoronar sob o peso dos segredos que guardara. Mentira! Daniel murmurou, sua voz baixa e trêmula. Não é assim. Mas a mulher não lhe deu espaço. Com um movimento abrupto, ela se virou para Clara, e seu olhar feroz incendiou o ar entre elas. Você não conhece a verdadeira história, Clara. Daniel é o responsável pelo que aconteceu. A revelação pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Como você pode dizer isso? Daniel protestou, já sem fôlego. Eu amava, eu ainda amo. O que você ama é a sua própria imagem. A mulher cortou sua fala com desprezo. As cartas que você leu a levaram a crer no que não era. E agora, tudo o que você tem são ilusões. Clara se sentiu empurrada para trás, os sentimentos torcendo em seu peito. Daniel, o homem que mal conhecia, apresentava-se agora como uma figura envolta em sombras. Como ele poderia ter ferido alguém de maneira tão profunda? O que aconteceu com ela? Clara perguntou, o coração pesando no fundo da garganta. A mulher olhou por um instante e Clara percebeu algo nos olhos dela. Era dor, mas também compaixão. Ela foi embora por causa dele. Um erro, Clara, o maior erro de todos. Não pode! Daniel gritou desesperado. Você não entende! Eu não tenho controle sobre o que aconteceu. Eu não quis! A tempestade lá fora rugia, mas era o eco da verdade que fazia o ar pesar. A mulher continuou. Você nunca percebeu o que estava diante de você. Os segredos que estavam nas cartas nunca foram sobre amor, mas sobre culpa. A revelação era como um tapa. A janela atrás de Clara estalou e o frio invadiu a sala, quase trazendo à tona as verdades enterradas. Clara sentiu que a realidade se concretizava. O amor que pensava ter entre ela e Daniel era, na verdade, uma fachada. Ele estava preso em seu próprio labirinto de dor, culpando a si mesmo por algo que ninguém poderia consertar. Você não pode se esconder mais, Daniel. Se você ama, precisa enfrentar isso, a mulher disse. E então, de repente, ela começou a encolher diante dos olhos de Clara. O que estava acontecendo? As sombras pareciam consumir seu corpo. Não, Daniel gritou, estendendo a mão à mulher. Mas ela simplesmente desapareceu como fumaça. E a biblioteca foi preenchida por uma calmaria absoluta. Clara estava em choque, seus olhos se alternando entre Daniel e o local onde a mulher estava. O que acabara de acontecer? O que aquela mulher significava? E, acima de tudo, como Daniel estava ligado a tudo isso? Ela olhou para ele, agora mais perdido do que nunca. Daniel, o que foi isso? Ele não respondeu, a expressão dele entorpecida. O silêncio se instalou, pesado, como se as paredes ainda estivessem ressoando a verdade recém-revelada.
Clara percebeu que agora tudo estava mais confuso do que nunca. Eles estavam no centro de uma tempestade de segredos e a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer amor poderia imaginar. Com seus pensamentos emaranhados, uma única pergunta ecoava em sua mente. Será que ela teria coragem de enfrentar essa tempestade ao lado de Daniel? Ou aquilo que aprendera destruiria tudo o que sentia? Clara estava em estado de choque, os pensamentos correndo desordenadamente em sua cabeça. A biblioteca, antes um refúgio, agora parecia uma prisão. O silêncio pesado a cercava, quase palpável, enquanto ela tentava entender o que havia acabado de acontecer. Daniel, pálido e trêmulo, se afastou lentamente, como se quisesse se perder nas sombras. O olhar dele estava vazio. Daniel, o que ela quis dizer com isso? O desespero na voz. Ela é a razão do meu tormento. E eu sou a razão do dela. Clara sentiu um aperto no peito. Como assim? O que você fez? A cada palavra que trocavam, a tensão aumentava. Daniel olhou para ela, um brilho de dor nos olhos. Eu mudei tudo. Eu fui o que causou a queda dela. Um novo trovão ressoou, preenchendo a sala com um som ensurdecedor. E um relâmpago iluminou brevemente o ambiente. E nesse instante fugaz, Clara viu uma expressão no rosto de Daniel que a fez tremer. Era um misto de medo e culpa. Daniel, o que aconteceu? Ela estava começando a sentir que havia algo mais. Um segredo sombrio que ele escondia. Ele respirou fundo, finalmente se voltando para Clara, como se estivesse decidindo o que dizer. A verdade é, eu nunca fui o cara que você pensa que sou. E essas cartas, elas não eram só sobre amor. Elas eram sobre um segredo que eu escondi por muito tempo. Algo que poderia destruí-los a todos. Clara franziu a testa, o coração batendo acelerado. Destruí-los? De quem você está falando? A tensão na sala crescia e a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar fazia seu corpo se encolher. Daqueles que amavam a mulher? Minha irmã. As palavras de Daniel caíram como uma bomba e Clara ficou sem fôlego. Sua irmã? Você nunca mencionou isso. O arrependimento na voz dele era nítido. Mas Clara precisava entender. O que você fez com ela? Ele hesitou, o olhar fixo em um ponto distante. Ela estava se envolvendo com algo perigoso, algo que eu não consegui impedir. Eu pensei que tinha salvado ela, mas na verdade a empurrei mais fundo na escuridão. Enquanto ele falava, Clara viu uma sombra por trás dele. Uma figura se materializou lentamente, saindo da escuridão como um espectro. Era a mulher que havia aparecido antes, mas agora ela estava diferente, quase etérea, seus olhos incendiados de fúria. Você a traiu, Daniel, e agora ela não pode descansar. As palavras dela ressoaram como um grito, e Clara sentiu o medo penetrarem em sua alma. Não, eu fiz o que pude, Daniel gritou, seus olhos arregalados. Ele estava em pânico. Eu pensei que ela estivesse segura. A mulher avançou, uma força poderosa aparentemente emanando dela. Segura? Você a deixou sozinha na escuridão. E agora você precisa arcar com as consequências. Clara observava o drama desenrolar-se, horrorizada e fascinada ao mesmo tempo. Ali, dentro daquela biblioteca que agora parecia um campo de batalha, tudo o que ela sabia estava desmoronando. E num instante, a mulher ergueu a mão. Clara sentiu uma onda de energia percorrer a sala. Uma força invisível. Então, tudo aconteceu de uma vez. A biblioteca tremeu e as luzes começaram a piscar. Agora você vai entender o que eu fiz. A mulher gritou. E Clara viu uma revelação em seus olhos. Uma conexão tão profunda entre Daniel e a mulher não era apenas dor, mas algo mais sombrio. Algo que mostrava que Daniel não era quem ele parecia. Ou um grito ensurdecedor
A mulher desapareceu enquanto a tempestade parecia entrar em fúria máxima. Clara, atordoada, olhou para Daniel, que agora parecia mais um desconhecido do que nunca. O que acontece agora? Clara perguntou, sua voz quase um sussurro, mas ela sentia que a verdade estava prestes a ser revelada de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Clara, ele começou, a voz tremendo. Se você soubesse o que eu tenho que fazer. E o que era, exatamente? A questão ficou balançando no ar, uma verdade prestes a ser revelada, que poderia mudar tudo. O coração de Clara disparava, e a resposta estava ali, próxima. Mas o que isso significaria para eles? O futuro que ela sonhava estava em fragmentos. Clara estava em estado de choque, os pensamentos correndo desordenadamente em sua cabeça. A biblioteca, antes um refúgio, agora parecia uma prisão. O silêncio pesado a cercava, quase palpável, enquanto ela tentava entender o que havia acabado de acontecer. Daniel, pálido. O olhar dele estava vazio. Daniel, o que ela quis dizer com isso? O desespero na voz de Clara ecoava nas paredes silenciosas. Ele não respondeu, apenas olhou para o chão, os dedos se entrelaçando nervosamente. A tempestade lá fora rugia e, finalmente, ele quebrou o silêncio. Ela é a razão do meu tormento, e eu sou a razão do dela. Clara sentiu um aperto no peito. Como assim? O que você fez? A cada palavra que trocavam, a tensão aumentava. Daniel olhou para ela, um brilho de dor nos olhos. Eu mudei tudo. Eu fui o que causou a queda dela. Um novo trovão ressoou, preenchendo a sala com um som ensurdecedor, e o relâmpago iluminou brevemente o ambiente. E nesse instante fugaz, Clara viu uma expressão no rosto de Daniel que a fez tremer. Era um misto de medo e culpa. Daniel, o que aconteceu? Ela estava começando a sentir que havia algo mais, um segredo sombrio que ele escondia. Ele respirou fundo, finalmente se voltando para Clara, como se estivesse decidindo o que dizer. A verdade é, eu nunca fui o cara que você pensa que sou. E essas cartas, elas não eram só sobre amor. Elas eram sobre um segredo que eu escondi por muito tempo. Algo que poderia destruí-los a todos. Clara franziu a testa, o coração batendo acelerado. Destruí-los? De quem você está falando? A tensão na sala crescia. E a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar fazia seu corpo se encolher. Daqueles que amavam a mulher, minha irmã. As palavras de Daniel caíram como uma bomba e Clara ficou sem fôlego. Sua irmã? Você nunca mencionou isso. O arrependimento na voz dele era nítido, mas Clara precisava entender. O que você fez com ela? Ele hesitou. O olhar fixo em um ponto distante. Ela estava se envolvendo com algo perigoso, algo que eu não consegui impedir. Eu pensei que tinha salvado ela, mas na verdade a empurrei mais fundo na escuridão. Enquanto ele falava, Clara viu uma sombra por trás dele. Uma figura se materializou lentamente, saindo da escuridão como um espectro. Era a mulher que havia aparecido antes, mas agora ela estava diferente, quase etérea, seus olhos incendiados de fúria. Você a traiu, Daniel, e agora ela não pode descansar. As palavras dela ressoaram como um grito, e Clara sentiu o medo penetrarem em sua alma. Não, eu fiz o que pude. Daniel gritou, seus olhos arregalados. Ele estava em pânico. Eu pensei que ela estivesse segura. A mulher avançou, uma força poderosa aparentemente emanando dela. Segura? Você a deixou sozinha na escuridão.
E agora você precisa arcar com as consequências. Clara observava o drama desenrolar-se, horrorizada e fascinada ao mesmo tempo. Ali, dentro daquela biblioteca que agora parecia um campo de batalha, tudo que ela sabia estava desmoronando e, num instante, a mulher ergueu a mão. Clara sentiu uma onda de energia percorrer a sala, uma força invisível. Então tudo aconteceu de uma vez. A biblioteca tremeu e as luzes começaram a piscar. Agora você vai entender o que eu fiz. A mulher gritou e Clara viu uma revelação em seus olhos. Uma conexão tão profunda entre Daniel e a mulher. Não era apenas dor, mas algo mais sombrio. Algo que mostrava que Daniel não era quem ele parecia. Com um grito ensurdecedor, a mulher desapareceu, enquanto a tempestade parecia entrar em fúria máxima. Clara, atordoada, olhou para Daniel, que agora parecia mais um desconhecido do que nunca. O que acontece agora? Clara perguntou, sua voz quase um sussurro, mas ela sentia que a verdade estava prestes a ser revelada de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Clara, ele começou, a voz tremendo. Se você soubesse o que eu tenho que fazer, eu não sou apenas um irmão. O que você leu nas cartas era tudo uma armadilha. A mulher que você viu não era minha irmã. Uma onda de choque atravessou Clara. O que você quer dizer com isso? O que Daniel estava dizendo? Ele estava se despindo de todas as camadas de mistério e revelando algo que ela não podia compreender. Eu sou o motivo da dor dela. E você? Você está envolvida nisso de uma maneira que nunca imaginou. As palavras de Daniel deixaram Clara tonta. Ela não conseguia acompanhar o que ele estava dizendo. Ele respirou fundo. A mulher no passado, a namorada, ela era a verdadeira responsável pelo que aconteceu. Eu também amava. E quando ela me deixou, eu a segui. O que fiz foi, eu decidi tentar mudá-la. Mas a verdade é que eu nunca fiz isso. Eu a perdi por minha própria ambição. A tempestade rugia lá fora, mas o tumulto dentro dela era muito pior. Não! Isso não pode ser verdade! Clara gritou, a incredulidade a dominando. Se Daniel não era o que parecia, a quem ela estava realmente amando? Que eu descobri. O que eu fiz para tentar salvá-la tornou tudo ainda mais sombrio. O que aconteceu foi que eu a perdi. E perdi também para sempre a mulher que deveria amar. O silêncio recaiu, pesando sobre ambos. O que tudo isso significava? Clara olhou para Daniel, tentando encontrar respostas em seus olhos. Mas tudo o que viu era o abismo do sofrimento. E o que faria agora? O amor poderia sobreviver a essa devastação? A tempestade lá fora rugia, e o eco das verdades não ditas se espalhou pela biblioteca. A única dúvida permanecia: como essa revelação mudaria tudo entre eles? Clara estava em estado de choque, os pensamentos correndo desordenadamente em sua cabeça. A biblioteca, antes um refúgio, agora parecia uma prisão. O silêncio pesado a cercava, quase palpável enquanto ela tentava entender o que havia acabado de acontecer. Daniel, pálido e trêmulo, se afastou lentamente, como se quisesse se perder nas sombras. O olhar dele estava vazio. Daniel, o que ela quis dizer com isso? Ele não respondeu, apenas olhou para o chão, os dedos se entrelaçando nervosamente. A tempestade lá fora rugia, e finalmente ele quebrou o silêncio. Ela é a razão do meu tormento, e eu sou a razão do dela. Clara sentiu um aperto no peito. Como assim? O que você fez? A cada palavra que trocavam, a tensão aumentava. Daniel olhou para ela, um brilho de dor nos olhos. Eu mudei tudo. Eu fui o que causou a queda dela.
O novo trovão ressoou, preenchendo a sala com um som ensurdecedor, e um relâmpago iluminou brevemente o ambiente. E nesse instante fugaz, Clara viu uma expressão no rosto de Daniel que a fez tremer. Era um misto de medo e culpa. Oh, o que aconteceu? Ela estava começando a sentir que havia algo mais, um segredo sombrio que ele escondia. Ele respirou fundo, finalmente se voltando para Clara, como se estivesse decidindo o que dizer. A verdade é, eu nunca fui o cara que você pensa que sou. E essas cartas, elas não eram só sobre amor. Elas eram sobre um segredo que eu escondi por muito tempo, algo que poderia destruí-los a todos. Clara franziu a testa, o coração batendo acelerado. Destruí-los? De quem você está falando? A tensão na sala crescia. E a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar fazia seu corpo se encolher. Daqueles que amavam a mulher, minha irmã. As palavras de Daniel caíram como uma bomba, e Clara ficou sem fôlego. Sua irmã? Você nunca mencionou isso? O arrependimento na voz dele era nítido, mas Clara precisava entender. O que você fez com ela? Ele hesitou, o olhar fixo em um ponto distante. Ela estava se envolvendo com algo perigoso. Algo que eu não consegui impedir. Eu pensei que tinha salvado ela. Mas, na verdade, a empurrei mais fundo na escuridão. Enquanto ele falava, Clara viu uma sombra por trás dele. Uma figura se materializou lentamente, saindo da escuridão como um espectro. Era a mulher que havia aparecido antes, mas agora ela estava diferente, quase etérea, seus olhos incendiados de fúria. Você a traiu, Daniel. E agora ela não pode descansar. As palavras dela ressoaram como um grito e Clara sentiu o medo penetrarem em sua alma. Não, eu fiz o que pude, Daniel gritou, mas o eco da mulher se fez poderoso sobre ele, cortando sua fala com desprezo. Você a deixou sozinha na escuridão. Agora você será punido. Um vento forte rompeu pela biblioteca, fazendo os livros tremularem nas prateleiras. O ar estava carregado de eletricidade e Clara foi atingida por uma onda de choque. A mulher parecia crescer em poder e presença, consumindo a sala e moldando a realidade ao seu redor. Eu te trago a verdade, Daniel. Olhe para você mesmo. Ela apontou para ele. E Clara viu Daniel começar a tremer, como se todas as suas inseguranças e medos se tornassem visíveis. Se você não falar agora, a verdade virá à tona de um jeito que você nunca quis. A mulher ecoou, sua voz ressoando como um trovão. Clara ficou ali, seu coração batendo forte. O desespero que sentia era palpável. Daniel! O que está acontecendo? O que você não me contou? Ele olhou para ela e, nesse momento, um riso nervoso escapou de seus lábios. Clara, você não entende. Tudo isso, tudo que nós vivemos não é real. As paredes da biblioteca pareciam se apertar ao redor deles. Como assim? O que você quer dizer com isso? Ele suspirou, a expressão dele agora uma mescla de dor e clareza. Você é a filha dela, a mulher das cartas. Ela me deixou isso como herança. Uma forma de me fazer entender. Clara sentiu seu coração parar. Eu sou o quê? Não, isso não faz sentido. Você é parte de tudo isso, Clara. A história, o amor e a dor. Tudo o que aconteceu, de alguma forma, foi causado por você. Eu só era um peão. Ele gesticulou, seu desespero crescendo. A mulher à sua frente sorriu, como se a revelação fosse um triunfo. Agora você sabe. O que você escolher fazer com essa verdade está em suas mãos.
Clara se sentiu girar, a realidade escorregando por entre seus dedos. Qual era a verdade? O que era real? A tempestade rugia do lado de fora, mas era a tempestade de revelações que debilitava seu ser. A biblioteca, agora um labirinto de mentiras e segredos, a aprisionava. E no centro de tudo isso, a dúvida. O que aconteceria a seguir? Ela poderia confiar em Daniel? Ou estaria novamente presa a um jogo doloroso nas mãos do passado? Clara estava em estado de choque, os pensamentos correndo desordenadamente em sua cabeça. A biblioteca, antes um refúgio, agora parecia uma prisão. O silêncio pesado a cercava, quase palpável, enquanto ela tentava entender o que havia acabado de acontecer. Daniel, pálido e trêmulo, se afastou lentamente, como se quisesse se perder nas sombras. O olhar dele estava vazio. Daniel, o que ela quis dizer com isso? Ele não respondeu, apenas olhou para o chão, os dedos se entrelaçando nervosamente. A tempestade lá fora rugia e finalmente ele quebrou o silêncio. Ela é a razão do meu tormento e eu sou a razão do dela. Clara sentiu um aperto no peito. Como assim? O que você fez? A cada palavra que trocavam, a tensão aumentava. Daniel olhou para ela, um brilho de dor nos olhos. Eu mudei tudo. Eu fui o que causou a queda dela. Um novo trovão ressoou, preenchendo a sala com um som ensurdecedor, e um relâmpago iluminou brevemente o ambiente. E nesse instante fugaz, Clara viu uma expressão no rosto de Daniel que a fez tremer. Era um misto de medo e culpa. Daniel, o que aconteceu? Ela estava começando a sentir que havia algo mais, um segredo sombrio que ele escondia. Ele respirou fundo, finalmente se voltando para Clara, como se estivesse decidindo o que dizer. A verdade é... eu nunca fui o cara que você pensa que sou. E essas cartas, elas não eram só sobre amor. Elas eram sobre um segredo que eu escondi por muito tempo. Algo que poderia destruí-los a todos. Clara franziu a testa, o coração batendo acelerado. Destruí-los? De quem você está falando? A tensão na sala crescia, e a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar fazia seu corpo se encolher. Daqueles que amavam a mulher, minha irmã. As palavras de Daniel caíram como uma bomba, e Clara ficou sem fôlego. Sua irmã? Você nunca mencionou isso? O arrependimento na voz dele era nítido, mas Clara precisava entender. O que você fez com ela? Ele hesitou, o olhar fixo em um ponto distante. Ela estava se envolvendo com algo perigoso. Algo que eu não consegui impedir. Eu pensei que tinha salvado ela, mas na verdade a empurrei mais fundo na escuridão. Enquanto ele falava, Clara viu uma sombra por trás dele. Uma figura se materializou lentamente, saindo da escuridão como um espectro. Era a mulher que havia aparecido antes, mas agora ela estava diferente, quase etérea. Seus olhos incendiados de fúria. Você a traiu, Daniel, e agora ela não pode descansar. As palavras dela ressoaram como um grito, e Clara sentiu o medo penetrar em sua alma. Não, eu fiz o que pude, Daniel gritou, seus olhos arregalados. Ele estava em pânico. Eu pensei que ela estivesse segura. A mulher avançou, uma força poderosa aparentemente emanando dela. Segura? Você a deixou sozinha na escuridão. E agora você precisa arcar com as consequências. Cara, observava o drama desenrolar-se. Horrorizada e fascinada ao mesmo tempo. Ali dentro daquela biblioteca, que agora parecia um campo de batalha, tudo o que ela sabia estava desmoronando. E num instante a mulher ergueu a mão. Clara sentiu uma onda de energia percorrer a sala, uma força invisível. Então tudo aconteceu de uma vez. A biblioteca tremeu,
e as luzes começaram a piscar. Agora você vai entender o que eu fiz, a mulher gritou. E num giro brusco, a figura da mulher se contorceu, e sua forma foi ofuscada por uma luz intensa. Quando a luz se dissipou, Clara viu não uma mulher, mas uma criatura deformada, uma sombra infernal que emanava dor. Ela se virou para Clara. Seus olhos eram abismos de desespero e dor. Seu passado não é o que você pensa, criança. A voz não era mais humana. Era um eco de muitos. A revelação cortou Clara como uma faca. O que você quer dizer? Ela não conseguia respirar. A confusão a envolvia como um véu. Daniel sempre esteve ligado à sua linhagem. É ele que carrega o peso dos segredos dela. A sua escolha pode selar o destino de muitos. O olhar de Daniel se intensificou. Não, não pode ser verdade. Mas a criatura sorriu. Uma expressão que não prometia nada além de catástrofe. Ela foi a guardiã e você é o sucessor. As cartas, Clara, são uma maré de mentiras. Um chamado para que você assuma o que ele não pôde. Você não é apenas uma faxineira perdida. Você é parte de algo muito maior. Clara se sentiu girar, a realidade escorregando por entre seus dedos. Sua vida inteira estava em jogo. O que isso significava? Daniel, sua presença, seu amor. Tudo poderia ser uma ilusão, uma trama de um destino traçado antes mesmo de nascer. E se ele fosse mesmo responsável pela queda da irmã? E se ele tivesse mentido sobre tudo? A tempestade rugia do lado de fora. Cada trovão, um chamado. Cada relâmpago, um aviso. Clara olhou nos olhos de Daniel, buscando a verdade. Mas a dúvida ardia. E antes que ela pudesse perguntar, a criatura fez um movimento com a mão. E tudo ao seu redor desapareceu em uma escuridão absoluta. Um silêncio absoluto a tomou. O que vinha a seguir? Clara tremia, presa entre o amor e o medo, sem saber quem estava realmente ao seu lado. O que aconteceria agora? Com eles, com os segredos do passado e a ameaça que pairava sobre eles. A única certeza era a incerteza que permeava seu ser. Ela precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. O silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Clara estava tão imersa em confusão que tudo parecia distante, como se o mundo ao seu redor tivesse sido elevado a uma nova realidade. Daniel estava ali, mas não era o mesmo. A luz que antes iluminava seu rosto agora estava ofuscada por uma sombra que Clara não identificava. E a criatura diante deles. Quem era de verdade? Daniel, o que você quer dizer? A pressão em seu peito crescia. Uma tempestade de emoções que ameaçava explodir. O olhar dele a atravessava, cheio de medo e súplica. Clara sentiu seu coração disparar, cada batida ecoando em seus ouvidos. Clara! Ele estava prestes a falar, mas a criatura se aproximou. Sua presença era um peso opressor. Com a mão levantada, ela lançou uma energia que fez o chão tremer. E então, tudo mudou. Um clarão ofuscante envolveu a biblioteca, fazendo Clara se cobrir os olhos. Quando a luz diminuiu, a cena havia mudado. Em horas, Daniel estava caído no chão e a criatura não era mais visível. Clara correu até ele, seus pés deslizando pelo chão de madeira ensopado. Daniel, acorde! Ela tocou seu rosto, e um grito amedrontado escapou de seus lábios. O que havia acontecido? Ele estava desacordado, como se a força que acabara de usar tivesse drenado toda a energia dele. E então, algo estalou atrás dela. Clara se virou, e em um movimento rápido, viu uma figura se materializar.
Era a mulher de antes, mas ela também estava diferente. Suas feições estavam mais suaves, quase familiares. O que aconteceu com você? A voz dela era um sussurro, um eco de dor. Você! O que você fez com ele? Clara gritou, mas a mulher apenas sorriu. Um sorriso triste. Eu não controlei. Ele precisa entender a verdade. E com isso, ela fez um gesto sutil, como se estivesse separando o espaço entre os dois. Você tem que saber, Clara. A verdade é mais profunda do que os laços de amor. Clara, enervada, balançou a cabeça. Chega de mistérios! O que você quer dizer? Como você sabe quem eu sou? A mulher hesitou, e o ambiente ao redor parecia se contrair, o ar pesado e elétrico. Porque eu sou sua mãe. As palavras saíram como um sussurro, mas ressoaram na mente de Clara com a força de um trovão. Ela ficou paralisada. Seu estômago se contraía. Uma onda de negação a invadia. Não, isso não pode ser verdade. E, no entanto, a expressão da mulher era cheia de dor e tristeza. Eu precisei me afastar para protegê-la. Daniel nunca soube. Você precisava crescer sem esse fardo. O chão sob os pés de Clara parecia se abrir, e toda a sua vida virou um emaranhado de mentiras. Por que você nunca voltou? Por que não me procurou? As lágrimas escorriam pelo rosto dela, a confusão misturada com uma sensação cruel de perda. Porque eu estava presa, a mulher disse, sua voz agora mais fraca. E agora Daniel pode ser a chave para libertá-la. Clara olhou para Daniel, inconsciente no chão. O que você quer dizer com isso? As palavras mal saíram de sua boca, cheias de um medo palpável. Ele é mais forte do que imagina. O que ele mantém escondido pode arruinar vocês dois. Se não derem o próximo passo, todos nós sofreremos. O ciclo não acaba assim. Ciclo? Clara não entendia. As revelações eram como flechas disparadas em seu peito. Que ciclo? Mas antes que a mulher pudesse responder, uma onda de energia percorreu o espaço. Clara foi empurrada para trás e, enquanto tentava recuperar o equilíbrio, viu Daniel se levantar lentamente. Em seus olhos havia uma luz estranha, quase sobrenatural. Ele olhou para ela, mas não era o mesmo olhar que ela conhecia. Era como se ele estivesse olhando através dela. E a verdade que havia escondido por tanto tempo agora se desdobrava. Clara! A voz dele era tão diferente, mais profunda, como se várias vozes ecoassem. A sala parecia vibrar ao seu redor. Você não sabe o que está prestes a acontecer. O tempo se esgotou. Os medos que Clara tinha em relação a Daniel agora eram sombras em comparação ao que estava prestes a ser revelado. Ela não sabia se deveria correr ou ficar. O passado, o presente, tudo estava se transformando em um único momento de caos e luz. Por favor, me diga o que está acontecendo! Ela implorou, a sinceridade em seu coração lutando contra a confusão das sombras que a cercavam. Mas antes que qualquer resposta pudesse sair, uma explosão de luz ofuscante invadiu a sala e tudo se apagou. E ali, no sudário da escuridão, Clara sentiu que a resposta que procurava estava mais próxima do que nunca. Mas que preço ela teria que pagar para descobrir? O silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Clara estava tão imersa em confusão que tudo parecia distante, como se o mundo ao seu redor tiva. Daniel estava ali, mas não era o mesmo. A luz que antes iluminava seu rosto, agora estava ofuscada por uma sombra que Clara não identificava. E a criatura diante deles, quem era de verdade? Daniel, o que você quer dizer?
A pressão em seu peito crescia, uma tempestade de emoções que ameaçava explodir. O olhar dele a atravessava, cheio de medo e súplica. Clara sentiu seu coração disparar, cada batida ecoando em seus ouvidos. Clara, ele estava prestes a falar. Mas a criatura se aproximou. Sua presença era um peso opressor. Com a mão levantada, ela lançou uma energia que fez o chão tremer. E então, tudo mudou. Um clarão ofuscante envolveu a biblioteca, fazendo Clara se cobrir os olhos. Quando a luz diminuiu, a cena havia mudado. Agora Daniel estava caído no chão, e a criatura não era mais visível. Clara correu até ele, seus pés deslizando pelo chão de madeira ensopado. Daniel, acorde! Ela tocou seu rosto, e um grito amedrontado escapou de seus lábios. O que havia acontecido? Ele estava desacordado, como se a força que acabara de usar tivesse drenado toda a energia dele. E então, algo estalou atrás dela. Clara se virou, e em um movimento rápido, viu uma figura se materializar. Era a mulher de antes, mas ela também estava diferente. Suas feições estavam mais suaves, quase familiares. O que aconteceu com você? A voz dela era um sussurro, um eco de dor. Você, o que você fez com ele? Clara gritou, mas a mulher apenas sorriu, um sorriso triste. Eu não controlei. Ele precisa entender a verdade. E com isso, ela fez um gesto sutil, como se estivesse separando o espaço entre os dois. Você tem que saber, Clara. A verdade é mais profunda do que os laços de amor. Clara, enervada, balançou a cabeça. Chega de mistérios. O que você quer dizer? Como você sabe quem eu sou? A mulher hesitou, e o ambiente ao redor parecia se contrair, o ar pesado e elétrico. Porque eu sou sua mãe. As palavras saíram como um sussurro, mas ressoaram na mente de Clara com a força de um trovão. Ela ficou paralisada. Seu estômago se contraía, uma onda de negação a invadia. Não, isso não pode ser verdade. E, no entanto, a expressão da mulher era cheia de dor e tristeza. Eu precisei me afastar para protegê-la. Daniel nunca soube. Você precisava crescer sem esse fardo. O chão sob os pés de Clara parecia se abrir, e toda a sua vida virou um emaranhado de mentiras. Por que você nunca voltou? Por que não me procurou? As lágrimas escorriam pelo rosto dela, a confusão misturada com uma sensação cruel de perda. Porque eu estava presa, a mulher disse, sua voz agora mais fraca. E agora, Daniel pode ser a chave para libertá-la. Clara olhou para Daniel inconsciente no chão. O que você quer dizer com isso? As palavras mal saíram de sua boca, cheias de um medo palpável. Ele é mais forte do que imagina. O que ele mantém escondido pode arruinar vocês dois. Se não derem o próximo passo, todos nós sofreremos. O ciclo não acaba assim. Ciclo? Clara não entendia. As revelações eram como flechas disparadas em seu peito. Que ciclo? Mas antes que a mulher pudesse responder, uma onda de energia percorreu o espaço. Clara foi empurrada para trás e, enquanto tentava recuperar o equilíbrio, viu Daniel se levantar lentamente. Em seus olhos havia uma luz estranha, quase sobrenatural. Ele olhou para ela, mas não era o mesmo olhar que ela conhecia. Era como se ele estivesse olhando através dela. E a verdade que havia escondido por tanto tempo agora se desdobrava. Clara! A voz dele era tão diferente,
mais profunda, como se várias vozes ecoassem. A sala parecia vibrar ao seu redor. Você não sabe o que está prestes a acontecer. O tempo se esgotou. Os medos que Clara tinha em relação a Daniel agora eram sombras em comparação ao que estava prestes a ser revelado. Ela não sabia se deveria correr ou ficar. O passado, o presente, tudo estava se transformando em um único momento de caos e luz. Por favor, me diga o que está acontecendo, ela implorou. A sinceridade em seu coração, lutando contra a confusão das sombras que a cercavam. Mas antes que qualquer resposta pudesse sair, uma explosão de luz ofuscante invadiu a sala e tudo se apagou. Quando Clara abriu os olhos novamente, a cena havia mudado para um lugar desconhecido. Estavam em um ambiente completamente diferente. Um feérico bosque iluminado por uma luz suave. A flor que crescia tinha cores vibrantes e a atmosfera era quase mágica. No entanto, a presença de tensão era palpável. Clara sentiu que algo estava se movendo no ar. Clara, não confie em tudo que vê, Daniel alertou, sua voz perturbada e distorcida. A verdade é que eu não sou quem você pensa que sou. Eu não sou humano. A realidade envolveu como um golpe. O que você quer dizer com isso? O que você é? O horizonte explodiu em cores que não faziam sentido. A criatividade do local era tanto uma maravilha quanto um mau presságio. Eu sou o último de um povo que protege a ponte entre os mundos. As cartas, Clara, elas não eram só para você. Elas eram um selo que liga nossas dimensões. Ele ofegou, o olhar dele mudando conforme os elementos ao redor pareciam dançar. Você está dizendo que toda a nossa história, tudo o que vivemos, é uma mentira. Como isso é possível? Ela perguntou, a voz trêmula. Porque eu não sabia. Não sabia até agora. A mulher que você vê, sua mãe, ela era parte de uma antiga profecia. E eu sou o guardião dela, ele confessou. E cada palavra parecia como uma explosão. Então você não é apenas meu amor, você é algo muito maior? A dúvida drenava suas energias. Os sentimentos se entrelaçavam e se separavam em seu coração, caindo como folhas secas. E antes que ela pudesse processar aquilo, uma sombra emergiu das árvores. Era a mulher, agora com uma aura sinistra. Os dois têm que escolher: permanecer juntos e arriscar o colapso de tudo, ou se separarem e manterem o equilíbrio. Ela falou, a voz sombria ecoando entre as árvores. A essência do dilema tomou conta de Clara. A ideia de perder Daniel a consumia, mas o temor do futuro a deixava paralisada. Uma única pergunta pairava no ar, enquanto a escuridão envolvia tudo. Estariam prontos para enfrentar a verdade sobre si mesmos e o que significava amar alguém que não era, na verdade, quem parecia. Clara olhou para a mulher, o peso da revelação a esmagando. Você é minha mãe? Isso não pode ser verdade! A mente dela girava. Tudo o que acreditava estava se despedaçando. A figura na sua frente a fez lembrar de segredos há muito enterrados e promessas quebradas. Sim, Clara. A mulher respondeu, seu olhar repleto de dor. Fui forçada a me afastar, mas sempre estive aqui, sentindo sua falta, protegendo você de longe. Daniel estava ainda caído no chão, e seu estado parecia preocupá-la. Ele precisa enfrentar a verdade. Somente assim poderemos quebrar o ciclo. A sombra das árvores ao redor se movia, acompanhando a tensão daquela conversa. Clara respirou fundo, sentindo o nó na garganta apertar. Ciclo? Que ciclo é esse? Quem somos realmente?
Antes que a mulher pudesse responder, Daniel começou a se mover, seus olhos se abrindo lentamente, ainda perdidos. Clara, ele murmurou, a voz fraquejante. Eu sinto que estou preso entre dois mundos. Você precisa se libertar, Daniel. Clara implorou, a urgência em sua voz transparecendo. Você precisa contar toda a verdade. As emoções se aglomeravam como tempestade no horizonte. Daniel se levantou lentamente, mas seu olhar estava distante. A profecia se cumpriu, ele disse, quase para si mesmo. Combinar nossos mundos é o único caminho. Ele então fixou o olhar em Clara, finalmente vislumbrando a verdade. Se eu não me libertar dessa maldição, não apenas nós, mas todos que vierem depois de nós sofrerão. A mulher observava, a expressão de esperança misturada com o medo. Só juntos vocês podem romper essas amarras, mas a escolha é sua. O ar estava pesado, um peso que parecia estar empurrando Clara para baixo. O bosque mágico começava a girar ao seu redor, e ela sentiu sua força começar a ceder. A pressão se intensificava, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Clara! Daniel exclamou, avançando em direção a ela. Você está pronta para enfrentar o que vem? Você me ajudaria a quebrar esse ciclo? O coração dela pulsava rapidamente. Sim, eu quero saber a verdade e enfrentar isso com você. Clara não estava disposta a deixar o medo a governar. Afinal, viver na ignorância do passado era uma prisão. O amor que sentia por Daniel era mais forte que qualquer temor. Vamos juntos, vamos quebrar isso! As palavras ressoavam e uma onda de luz surgiu entre eles, pulsando como um coração. A mulher sorriu e uma sensação de calor envolveu Clara. Amor e coragem são as chaves. Agora, aproveitem essa força. Então, as sombras ao redor começaram a se dissipar, dando lugar a um brilho radiante, como se o próprio lugar estivesse aplaudindo o amor deles. Em um último impulso, Clara e Daniel se uniram, suas mãos se entrelaçando, e a luz cresceu, preenchendo tudo ao redor. E no silêncio que se seguiu, Clara percebeu que estavam finalmente livres. Não apenas do peso do passado, mas de todas as mentiras e do medo. Um novo futuro brilhava à sua frente, mas a dúvida ainda permanecia. E agora, o que fazemos? Clara questionou, olhando para Daniel que sorriu, um sorriso que aqueceu seu coração. Agora, ele começou, a esperança em seus olhos. Agora, precisamos descobrir como isso se aplica a nós e a todos que vierem depois. Estamos prontos para escrever uma nova história. As palavras dele reverberaram como um eco, uma promessa do que estava por vir. A paixão e a determinação se misturaram com a incerteza do futuro. Estavam prontos para enfrentar o mundo. E enquanto a luz os envolvia, os espíritos do passado se dissipavam, e Clara sentiu a energia vibrar. A história deles estava apenas começando, e com isso, a certeza de que novos desafios estariam a caminho. Agora, antes de você sair, uma pausa rápida. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e melhorar nossa comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Este é o momento para D.